Em Bauru veio um representante do Lula para falar sobre as melhorias no SUS e sobre a implantação desse novo plano para acabar com as filas no SUS. Inclusive foi entregue uma máquina de radioterapia que Bauru não tinha, uma cidade desse tamanho não tinha uma máquina daquele calibre. Durante a entrevista, várias vezes o representante do Lula falou: o governo Lula, o governo Lula, o governo Lula. E o governo Lula fez isso, o governo Lula fez aquilo. Ele estava ao vivo. Na reportagem da noite, 7 horas depois, eles tiveram tempo de editar. E a TV tem, representante aqui, afiliado da Globo, fez uma matéria em que não aparecia o nome do Lula. Não apareceu o nome do governo Lula. É o governo, aí mostrava o Hospital Estadual de Bauru, conferindo a Tarcísio o mérito daquilo, que não fez nada, não faz nada pelo Hospital Estadual. Depois mostrou o Hospital de Base de Bauru. Quer dizer, deu créditos pro Tarcísio, deu créditos pra prefeita inerte que nós temos aqui em Bauru, bolsonarista. Em nenhum momento citou o Lula. Nós já vimos reportagens do Estadão, da Folha, da Veja. Quando tem que falar de superávit, de tudo que o governo tem feito de bom, eles falam em governo central. É a nova terminologia deles, governo central. Agora, quando é alguma coisa negativa, é o governo Lula do PT. É um desespero não ter um candidato de direita que os represente à altura. Então eles têm que eliminar o Lula de qualquer jeito. Isso é um plano diabólico dessas emissoras de TV nojentas e desses repórteres que são paus mandados, capachos do capital. Vocês querem mais? Nós vamos mostrar algumas coisas aqui. Mas nós vamos principalmente mostrar o que eu ouvi nesta semana, que foi feito pelo Lula, que eles não divulgaram, que eles deram um jeito de falar de outras coisas, mas nós vamos divulgar. E vocês também vão nos ajudar. Vocês que querem o Lula no governo vão curtir, comentar, compartilhar. Principalmente compartilhar. As pessoas têm que saber o que está sendo feito. E é maravilhoso o que o Lula tem feito. Então, vamos ao vídeo, pessoal. Se fosse déficit, ia estar estampado em todos os jornais da grande mídia. Agora, como que é o superávit de 17 bilhões, ninguém tá falando nada. Mas o senhor tem falado muito, e a gente tratou aqui dessa questão nacional o que seria, de quem seria o candidato do partido e da justiça. Tá falando do Lula? Do Lula, e da injustiça que seria. Fala o nome do Lula. Estou tratando, no caso Lula. Aqui, o candidato do senhor, do que o senhor veio trabalhar. Mas eu estou falando de um candidato, é Lula? Sim, o Lula que era o candidato, Lula, seria. 3 notícias do governo Lula que a Globo não quer que você saiba. Lula fez o superávit primário de 17 bilhões em abril. Carteira assinada bate recorde em abril e desemprego é de 6,6%. E o PIB é de 1,4% no primeiro trimestre. Ah não, essa eu não vou deixar passar. Eu peço que vocês compartilhem esse vídeo, porque olha o nível que chegou a imprensa brasileira. Para não citar que o governo do presidente Lula deixou as contas no azul em abril, olha o que a dona Veja escreveu. Olha o nível da imprensa brasileira. Contas do governo central ficam no azul em 17,7 bilhões em abril. Vamos inverter? Contas do governo do presidente Lula, porque agora a gente tem um presidente responsável que não gasta mais do que arrecada, ficaram no azul por conta da política séria, da política responsável, do melhor presidente da história desse país, que está fazendo o Brasil voltar aos trilhos que ele merece, que ele já foi nos governos anteriores do presidente Lula. Gente, esse número é o ranking e o número mais positivo da série histórica. Nunca antes na história do Brasil a gente teve as contas do governo tão bem equilibradas no azul por conta da equipe econômica responsável que está fazendo o Brasil crescer e o povo brasileiro participando do bolo do crescimento. Por isso, compartilhem para o Brasil inteiro e vamos desmascarar a imprensa que já está fazendo campanha contra o nosso presidente e está querendo colocar um bolsonarista lá de novo para quebrar o Brasil e deixar o povo na fila do osso. Isso não vai acontecer. É Lula de novo com a força do povo. Olha que notícia legal que eu vou te dar agora, né? Você sabia que existem 2 maneiras de você dar a mesma informação? A informação, a verdade, tem 2 caras, né? E a televisão, ela sabe fazer isso de maneira espetacular. Chega a ser engraçado e divertido, né? Vem comigo que eu vou te explicar isso agora. Mas antes, aperta no meu retratinho pra você me seguir, faz o meu coraçãozinho ficar vermelho e salve esse vídeo, principalmente se você for da área de comunicação. Você mostrar pros seus alunos, né? Então, por exemplo, ontem a Rede Globo, no Jornal Nacional, ela quis dar uma informação. Ela falou que o desemprego foi o menor da série histórica desde 2012. Olha que maravilha essa notícia. Mas não foi assim que ela deu a notícia, né? Como foi que ela deu a notícia? Ela simplesmente falou com cara triste, assim: olha, o desemprego ainda está em 6,6%. Ainda tem 7 milhões e 300 mil pessoas desempregadas. E o mercado financeiro está preocupado que a taxa de juros, blá, 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 blá. Aí eu te pergunto, como é que você acha que a Rede Globo deu a notícia? Você assistiu o Jornal Nacional ontem? Fala aí nos comentários. É muito difícil dar essa notícia, mas vai fazer o quê? O PIB brasileiro segue crescendo. Cresceu de novo, 1,4% no primeiro trimestre de 2025. Mas que coisa, esse governo é um governo complicado, né? Todo mundo falando mal, todo mundo falando que vai dar errado, ele segue no caminho certo. A indústria, em relação ao último trimestre, se manteve praticamente estável, uma queda de 0,1%. O agro cresceu 12%. Na comparação com o mesmo trimestre de 24, todas cresceram bem. É só na comparação com o último trimestre de 24 que a indústria se manteve estável. Tava todo mundo reclamando que o Haddad não estava defendendo muito bem o IOF. Acho que era por causa disso. Ele falou assim: eu vou soltar o IOF aqui, semana que vem sai mais um pibão do Lula, igual o pessoal gosta de falar. Aí.
pode torcer contra a vontade. Dever de casa sendo bem feito pelo governo federal do Lula, não governo central. Conseguimos! O Brasil passou os Estados Unidos. Esse Lula é o cara mesmo, hein? O PIB do Brasil cresceu acima do PIB dos Estados Unidos, para desespero dos apoiadores do Trump e também dos bolsonaristas, já que eles torcem contra o Brasil. E por que isso aconteceu? Porque o nosso presidente, o Lula, trabalha, né? Bem diferente do Trump, que fica aí só perseguindo estudante, perseguindo cientista, perseguindo imigrantes, apoiando o genocídio da faixa de Gaza, atacando a imprensa, atacando a democracia americana. E é por isso que lá tá essa confusão, que também seria assim no Brasil, caso o Bolsonaro fosse reeleito, porque o Bolsonaro também não trabalhava, ficava só em motociata aí, atacando a Globo, o Xandão, o TSE, a democracia e assim por diante. E ainda bem que agora nós temos um presidente que trabalha, e não que fica por aí em motociata planejando o golpe de Estado. E é por isso que o Brasil está crescendo, né? Desemprego está lá embaixo, né? O PIB está lá em cima aí, crescendo esse ano quase 3%. O Brasil, sétima maior economia do mundo, e o Brasil está no caminho certo. E é por isso que o Lula vai ser reeleito em 2026, vai ser tetra, para desespero aí desses bolsominions e dessa extrema-direita golpista brasileira. É isso aí, pessoal. Compartilha esse vídeo. Simples assim. Lula detona Bolsonaro. Lula falou assim, ó, nunca mais nesse país vai ter um presidente negacionista e brigou com a Covid e mentia descaradamente e vivia o celular mentindo. Imagina a raiva dessa turma. Acabou de sair o resultado da economia, meus amigos. E para a tristeza do gado, o Brasil está como? A economia está indo bem, obrigado, num ritmo que mostra força surpreendente acima do que todo mundo esperava. Imagina você aí ter que engolir calado tudo que falou do Lula na última eleição, que o Lula iria quebrar o Brasil. Ele quebrará o Brasil. Que o Brasil viraria uma Venezuela. É muito bom o silêncio dos patriotários. Compartilha esse vídeo. Curta. Hoje temos um presidente de verdade. Na próxima eleição você vai votar no Lula? Se sim, deixe o seguinte comentário. Lula 2026. Para a nossa felicidade, é Bolsonaro preso e Lula reeleito. Quero agradecer o carinho de todos os brasileiros, mas quero a sua atenção para esse vídeo. A oposição está querendo me calar, estão querendo fake news para destabilizar o governo. Eu conto com seu apoio hoje, para juntos continuar um grande trabalho. Você, cidadão de bem, segue esse meu perfil. Vamos mostrar a eles que estão unidos. Aperte neste coração para estarmos conectados. Compartilhe esse vídeo para o máximo de amigos. Não deixe de fazer isso agora. A nossa união é a esperança de um amanhã melhor. Eu não atendo que uma nação unida jamais poderá ser vencida. A vontade de Deus é que o povo viva bem. Me diga de qual cidade você está assistindo este vídeo. Deixa sua mensagem de apoio. Eu também preciso da sua ajuda. Sozinho não posso nada, mas com o apoio de vocês faremos um Brasil maior. Não vou desistir de governar este país. Não vou desistir de milhões de brasileiros que confiaram no meu trabalho. Esse país vai crescer e o povo vai sorrir. Eu garanto, com a ajuda de Deus, vamos vencer. Vocês viram a fala do presidente Lula sobre a transposição do Rio São Francisco? Tá dando o que falar. Muita gente distorcendo, atacando. Mas vamos assistir juntos. Eu vou comentar ponto a ponto. Dá uma olhada. Era uma obra que muita gente não acreditava que a gente pudesse fazer. Porque fazia 179 anos. Eu não estou falando de 10 anos, estou falando de 179 anos que se prometia água para essa região. E eu, graças a Deus, descobri uma coisa. Deus deixou o sertão sem água, porque ele sabia que eu ser presidente da República e que eu ia trazer água para cá. Perceberam? Então, gente, isso aqui é uma metáfora, uma forma de falar, de mostrar orgulho pelo que ele fez. Não é arrogância, não é ele se colocando no lugar de Deus, como estão falando por aí. É só um jeito de dizer, ninguém fez. Eu fui lá e fiz. Ele está errado? Não. Ele está mais do que certo. Porque para quem não sabe, ou finge não saber, essa obra é a maior de infraestrutura hídrica da América Latina. Não é qualquer coisa, não. É muita coisa. Foram décadas de promessas e só começou a sair do papel no governo Lula, em 2007. Hoje, milhões de nordestinos têm água em casa. Podem plantar, podem viver com dignidade. Isso é ter vida. E vida em abundância, conforme disse o próprio Jesus. O sertão ficou séculos sem atenção, sem investimento. E agora, finalmente, tem uma obra que mudou tudo. Como é que alguém pode criticar isso? Só quem não conhece a realidade do povo nordestino. E nós sabemos que tem muita gente que não conhece essa realidade. Mas o seu presidente, Lula, conhece. E de fato, eu vou reafirmar, foi Deus quem colocou este homem aí no poder para ajudar esse povo tão sofrido, que é o povo nordestino. Isso aqui é a demonstração mais viva de que a natureza ela pode ser controlada em benefício da sociedade. Aqui o pessoal morria de fome, o gado morria de fome, e ninguém dava jeito. Nós devemos dar jeito, nós devemos trazer água para cá. Isso aqui é simplesmente o seguinte, é um trabalho de um governo que conhece o sofrimento do povo nordestino, que conhece o problema da fome. Então eu resolvi, ao invés de levar o povo para trabalhar em São Paulo, para trabalhar no Rio de Janeiro, para trabalhar em Minas Gerais, nós preferimos trazer água para cá, para o povo poder trabalhar aqui, criar seu gado aqui, plantar aqui e viver decentemente com a sua família aqui. É isso que isso aqui representa, dignidade do povo nordestino.
Você quer uma boa notícia a respeito do presidente Lula agora? Nossa, a notícia que eu tenho pra te dar agora é daquelas notícias que vai fazer seu peito explodir de orgulho do presidente, né? Então você faz o seguinte, já aperta aí no meu retratinho, me segue, né? Salva esse vídeo, vamos compartilhar. Porque boas notícias não podem ficar guardadas, né? E você sabe, né? Tem uma emissora aí que deveria estar fazendo, por causa dessa notícia, até um Globo Repórter, né? Em nome do Lula. Então vamos lá. Simplesmente o presidente Lula foi o cara escolhido para representar no mês que vem uma comissão, né, da ONU, aonde vai decidir 2 estados, né, o de Israel e a Palestina vai ser considerada um país independente. E ninguém mais, ninguém menos do que o presidente Lula vai ser o cara que vai liderar esse grupo dentro da ONU. Olha quanta honra, né? Quanta responsabilidade que o mundo está depositando nas costas do nosso querido presidente Lula, né? Agora, também em novembro, ele vai ser o cara que vai receber quem? As Nações Unidas, lá no Pará, em Belém, né, para discutir o futuro do planeta em termos de meio ambiente. Olha a responsabilidade, são 193 países que vão estar presentes nessa reunião com o Lula, né? Para você ter uma ideia, o Lula, como presidente do Mercosul, ele conseguiu fechar um acordo com a União Europeia que estava sendo negociado há 20 anos. E ele conseguiu, como presidente do Mercosul, fechar esse acordo. Para você ver como que as pessoas respeitam o presidente Lula, né? Por isso também que ele é o presidente do BRICS, né? O BRICS é um grupo de países que reúne simplesmente nada mais nada menos que 50% do dinheiro que circula no mundo, né? O Lula é o presidente. Cara, isso aí é para encher qualquer brasileiro de orgulho, né? O presidente Lula é muito competente, né? O que você acha? Fala aí nos comentários. Veio pra dar uma entrevista aí também não, pô? Você pegar uma opinião diferente? Gente, esse tipo de vídeo que eu vou rodar pra vocês deixa o gado literalmente acuado, com raiva, desesperado. Por quê? Porque eles querem que o Brasil dê errado. Eles torcem para isso. E quanto mais eles torcem para que o Brasil dê errado, as coisas começam a dar mais certo ainda. Esse é o desespero deles. Inclusive alguns falam, olha, o Brasil está destruído, né? Como aquela deputada federal, né, que só planta fake news, aquela Bia Kiss lá, que é deputada pelo Distrito Federal. O Brasil está destruído aonde, minha senhora? Preste atenção nesse vídeo que eu vou colocar para a senhora. Porque é o dia todo nas redes sociais colocando mentira. Tá? Então, fica ligado aí para vocês verem o Brasil destruído. O Brasil destruído, que a extrema-direita quer que aconteça de fato. Tá? Fica ligado nesse vídeo aí. Periferia da Grande São Paulo, um dia inesquecível no mercado do bairro. O dia da picanha foi o dia que nós vendemos 1 tonelada de picanha. Ah, quanto? R$ 39,99. Nossa, foi uma loucura nessa loja. Não é só o quilo muito barato da picanha que atrai a clientela, não. 5 cartelas dessas com 35 potinhos por R$10. Viram agrado de avô. As netinhas vão se dar bem. Não. Eu levo sempre pra ela, sempre venho aqui. Lanchinho tá garantido. Tá garantido. É uma promoção ao lado da outra, com preços que vão na contramão da inflação. Ficam mais baixos a cada dia que passa. Não, e a notícia fica melhor ainda porque foi dada pelo William Bonner, do Jornal Nacional. O gado vai à loucura. Quer dizer, esse é o país, né, dos comunistas. É o país que tá dando errado. Galera, curte, comenta e compartilha. Canta uma musiquinha aqui pro gado rapidinho. Vida de gado, povo marcado, povo feliz. Chora, gado! Agora que os bolsonaristas vão ficar com raiva. Lula elevou o patamar do Brasil tão alto na escala internacional que o Brasil está prescindindo da criação do Estado da Palestina. Gente, vocês estão sentados? Porque o mundo dá voltas, viu? E às vezes dá até o giro em Paris. Pois é, o mundo dá voltas, não é? Lula vai ser homenageado pela Academia Francesa em Paris. Sim, você ouviu certo. A mesma academia que lá atrás homenageou Dom Pedro II. E agora o primeiro brasileiro depois dele é o Lula. Enquanto isso, aqui no Brasil, deve ter jornalista passando mal, segurando o ranço e engolindo seco. Afinal, depois de décadas tentando desqualificar, ignorar e diminuir, Paris aplaude. Sabe o que é isso? É quando a história não pergunta sua opinião. Ela simplesmente acontece. O Brasil lá fora é muito maior do que o preconceito da bolha daqui. Mas eu tava falando de alto, eu fui nessa cidade fazer campanha. E tinha um cara vendendo laranja, eu comprei laranja. Você acredita que a gente chupava laranja, jogava o bagaço? Um monte de criança correndo atrás do bagaço. Eu nunca tinha visto uma cena dessa, ou seja, aquilo que a gente tava jogando fora, que não queria comer mais. Uma criança de 6, 7 anos correndo atrás pra pegar o bagaço e comer. Eu posso ler uma notícia? Se hoje você for lá, você pode jogar à vontade que eu lhe garanto que você não vai ver isso, porque o que vocês fizeram, principalmente pelo nosso estado, vocês não vão mais ver isso. Uma coisa que me deixa feliz é o seguinte, eu fui agora para alguns estados do Nordeste e com essa seca que houve, estava uma maior seca quase que do século, não teve aumento de desnutrição e não botei uma criança de fome e não teve nenhum saque. Essa coisa é uma coisa que somente quem conhece aquele negócio lá e sabe. Agora que os bolsonaristas vão ficar com raiva. O desemprego atingiu no primeiro trimestre 6,6%, o menor da história. E graças a isso, o dólar despencou. Notícia fresquinha aqui. O governo federal registra 17 bilhões de reais de superávit fiscal
em abril. Sabe o governo Gastão, que gasta? Lembra quando o Milei teve o primeiro superávit fiscal lá na Argentina? O pessoal, maravilha, então pronto. O governo federal está gastando menos do que arrecada. Se você pegar a série histórica, janeiro, fevereiro, março e abril dos últimos 10 anos, só 3 anos teve positivo. Esse, 25, 24 e 22, que foi a fraude. Fraude não, né? Foi aquele negócio que eles organizaram para não pagar os precatórios. Lembra que o Bolsonaro falou assim, tem 90 bi de precatório, vamos fazer uma PL e mandar para o governo seguinte. Aí em 22 teve superávit fiscal. Tirando esses, só 25 e 24. É isso, o pessoal fala mal, vem com narrativas contra o governo, mas o governo está fazendo o trabalho em casa. O Brasil está voando. 6,6% é a menor taxa de desemprego da história do Brasil no mês de abril. Esse Lula é sortudo mesmo, hein? É isso aí, pessoal. Sempre na luta. Vai, Lula! Galera, o que vocês vão ver agora é emocionante e mostra como é que o presidente Lula é realmente diferenciado. Hoje o presidente Lula estava no Paraná, em mais uma etapa do programa Terra da Gente, que garante assentamento para várias famílias via reforma agrária. E uma mulher do MST fez uma fala sensacional sobre o presidente Lula, que não tem como não se emocionar. Jocelda Ivone foi maravilhosa. E eu vou te mostrar esse momento que é absurdamente sensacional. Antes, já clica aí para me seguir e acompanha só. O senhor é a esperança e traz assim, conquista para o povo brasileiro. Quando fala em Lula, a gente só pensa em coisa boa. Que o Lula vai resolver as coisas e a desigualdade social desse país. Muito obrigado, presidente, por tudo que o senhor fez até hoje, pelo povo. Sensacional. A comunidade de Maria Sabrina, e não só a comunidade de Maria Sabrina, o MST e a classe trabalhadora do Brasil, agradece muito ao senhor e nós aprendemos com o senhor a ter persistência, a lutar e a sempre ter esperança. Por isso nós nunca vamos desistir. Pessoal do MST. Para nós lembrar do presidente Lula, dos momentos difíceis e também lembrar dos momentos de vitória, porque nós lutamos e obtivemos vitórias graças à luta da classe trabalhadora e à esperança do presidente. Eu quero chamar a comunidade Maria Sabrina e o MST para dizer um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite ao presidente Lula. Bom dia, presidente Lula! Bom dia, presidente Lula! Boa tarde, presidente Lula! Boa tarde, presidente Lula! Boa noite, presidente Lula! Boa noite, presidente Lula! Boa noite, presidente Lula! Lula emocionado aqui. A gente consegue perceber. Óbvio que vai dar aquele abraço muito carinhoso. Sensacional. Esse é o carinho que a classe trabalhadora tem com o maior presidente da história desse país. Porque não é possível o mundo ter 733 milhões de pessoas que não consomem no mundo que produz mais alimentos do que o povo pode consumir. Não é possível, gente. Eu dizia de que a seca era um problema da natureza. A falta de comida por conta da seca era a falta de vergonha na cara de quem governa um país, um estado ou uma cidade. Um parênteses aqui rapidinho, tô vendo, observando o estardalhaço que a imprensa tá fazendo com relação a esse negócio do IOF, né? E aí, você entra na Folha de São Paulo, no Estadão, no Globo, parece um site de fofoca. Ah, é porque o Lula não tava sabendo. Ah, é porque o Haddad tá isolado. Ah, porque aí vem o Hugo Mota e fala que é uma gambiarra. Ah, é porque nós vamos derrubar com um projeto de decreto legislativo, sendo que o IOF, até todo mundo tá falando, é um imposto regulatório, ou seja, não tem finalidade de arrecadação, né? Então, assim, primeiro, o Congresso não pode se meter nisso. É uma competência exclusiva constitucional do Poder Executivo. Isso aqui. Ninguém ficou sabendo na época. Ninguém nem se falou. O que é IOF de comer? Por quê, né? Porque de certo, eu acho que é porque na época estavam morrendo 3.000 pessoas por dia de Covid. Então não tinha tempo de preocupar com o IOF. Aí eu não vou nem entrar no mérito se a decisão foi boa, se é ruim, se é bom pra quem tem investimento no exterior, se não é, se é pra regular a entrada e saída de capital. Não quero entrar nisso. O que eu quero falar, o que eu acho aqui, que não é um problema do Ministério da Fazenda, essa questão de receita, né, de contingenciamento de despesa. Isso é uma questão do Brasil, uma questão de Estado. Porque aí o Executivo manda projeto de lei pro Congresso, eles mexem em tudo, botam o que tanto de jabuti, modifiquem tudo. Todo projeto de lei que o Executivo manda, tá redondinho, bonitinho, o Congresso vai lá e descaracteriza. Por quê? Porque atende ao lobby. Assim com a reforma tributária, foi assim com o projeto da lei orçamentária. E aí, vai ser assim com o projeto de imposto de renda, porque sempre tem que atender aos interesses dos empresários, né, do grande capital, da imprensa, né, os interesses da Faria Lima. Não querem mexer, por exemplo, nos 50 bilhões que é destinado para emenda parlamentar. Não querem mexer no orçamento do judiciário, que é um dos mais caros do mundo, né, em termos de proporção por pessoa. A única coisa que sabem falar é que o Executivo tem que cortar gasto. E aí, como é que vocês querem reconstruir um país completamente destruído desde o golpe da Dilma, que se aprofundou muito com os últimos 4 anos, sem orçamento? Se o orçamento está sequestrado pelo Congresso, né?
E aí, quando tenta arrumar, sempre tem alguma coisa pra atrapalhar. Então, assim, fica difícil, não é mesmo? Ah, o Lula tem que ficar quieto, ele não pode se meter nessa guerra entre Israel e Palestina, ele não pode escolher um lado, tem que ser imparcial. Quem diz isso só pode estar de brincadeira, né? Como é que você pode ser imparcial diante disso aqui? Imagina que a Rússia tivesse atacado a Ucrânia e tivesse acontecido isso aqui, ó. 9 filhos de uma médica. Será que iam pedir imparcialidade também do Lula? Será mesmo que o Lula não tá certo em chamar esse ataque aqui de vergonhoso e covarde? Será que o Lula não tá certo em classificar o que tá acontecendo de vingança, ao invés de chamar de guerra, chamar de Será que ele tá certo? Será que o Lula também devia ficar calado com as milhares de crianças passando fome? Crianças passando fome. Tem que ficar calado? Ou será que o Lula tá certo, mais uma vez, de tentar usar a sua voz, a sua posição política para denunciar esse absurdo, para tentar fazer com que outros atores políticos reconheçam que esse absurdo tem que parar imediatamente? O Lula tá corretíssimo em se posicionar e não ficar em cima do muro. Ele tem que tentar fazer aquilo que é correto. E a gente, que nem tem poder nem influência nenhuma, tem que se posicionar também contra esse absurdo. 9 filhos, meus amigos, 9 filhos. Não dá pra chamar isso de guerra.